vamos explorar um pouco mais essa parte de resfriamento. A análise térmica com fluxo, né, que eu disse, que é a análise térmica acoplada com a análise eletromagnética, falando novamente, nós vamos evitar o superaquecimento em partes condutoras. Então, vão ser partes que vão tender a aquecer muito, e mexendo nessa configuração ou no sistema de arrefecimento, você vai conseguir evitar que essas partes superaqueçam e sejam prejudicadas. Localização de pontos quentes, né, de pontos críticos ali em relação à temperatura. Avaliação do sistema, do desempenho do sistema de refrigeração. Então, aqui, essa parte é um pouco mais simplificada, né? Esse acoplamento, essa avaliação de desempenho do sistema de refrigeração. Para uma análise mais robusta, mais completa do sistema de refrigeração, a gente utiliza o CFD, né? Que, no caso, o software da Altair para o CFD é a AcuSolve. E você vai poder acoplar também os resultados de aquecimento, trazer os resultados de aquecimento do fluxo dessas partes condutoras para embutir dentro do AcuSolve e rodar uma análise CFD de resfriamento. Então, você vai fazer análises sequenciais, certo? Você vai ter análise ali, uma análise eletromagnética, que você vai ter resultados tanto para análise estrutural quanto para análise térmica. A partir daí, você vai rodar sua análise térmica e, enfim, você vai avaliar o desempenho do sistema de refrigeração, e, se for necessário, você pode voltar a fazer várias iterações desse processo para ter cada vez mais um projeto, né, mais refinado, mais otimizado. Nós também temos aplicação dessa parte térmica em transformadores com aletas, né? Então, você vai poder analisar a eficiência dessas aletas em dissipação de calor. Então, você vai poder otimizar a espessura das aletas, o comprimento delas, né? A distância delas e a distância entre elas também, na dissipação. Então, aqui é um exemplo de um estudo feito, né, entre a temperatura média do óleo e a distância entre as aletas. Então, para otimizar justamente esse sistema de arrefecimento, acoplando, né, combinando tanto o sistema de resfriamento por óleo quanto o uso de aletas. Então, você vai poder fazer essas análises e chegar num ponto ótimo do seu projeto. Além disso, nós podemos ter análise de gerenciamento térmico por fluxo de ar. Aqui eu até coloquei um outro componente, né, elétrico, eletrônico, que nem é um transformador, nem nada, mas só para mostrar aqui como isso pode ser feito em vários sistemas. Então, você pode fazer uma análise da variação da temperatura nos componentes, à medida, né, que você tem um fluxo de ar, e análise também da temperatura do próprio fluxo de ar. Além disso, você pode analisar regiões onde o fluxo de ar não está atingindo direito, não está tendo uma boa recirculação, para corrigir isso e ter uma melhor circulação de ar, consequentemente retirando mais calor, favorecendo que o ar retire o calor dessas regiões. Você tem uma facilidade também de alterar a geometria, como eu disse, você vê que vai precisar modificar uma região ali, modificar um pouco para ter uma melhor circulação de ar. Você vai poder alterar essa geometria e testar novamente, sem partir para modelos físicos, testes experimentais, que tem muitos gastos, né? Então, você vai poder fazer todo esse processo sem gastos excessivos e com tempo bem menor para o seu desenvolvimento. Então, que vai levar um produto desenvolvido muito mais rapidamente, lançado muito mais rápido. Você pode simular o fluxo natural de ar mais eficiente, então, como eu disse, modificar seu sistema para que o fluxo natural seja favorecido sem precisar utilizar outros mecanismos. Então, você vai ter a otimização, né, desse projeto, essa etapa de projeto. Temos também análise de resfriamento por canais de óleo. Então, que é muito comum, né, em transformadores de potência. Então, análise de variação de temperatura no óleo.
à medida que o óleo vai passando, ele vai retirando o calor e você vai ver qual que é a temperatura nesse óleo ponto a ponto. Também a velocidade de resfriamento. Então, quanto calor esse óleo, esse fluido está conseguindo retirar? Em quanto tempo, né? Qual que é o limite disso? Então, você vai poder fazer essa análise. Você vai ter também um campo de temperaturas, tanto no seu fluido, quanto um gradiente de temperatura na sua peça, nos seus componentes. Você vai poder analisar de uma forma melhor como que está acontecendo esse resfriamento. Como você pode modificar esse sistema de dutos, né, de óleo, de canais de óleo, para favorecer esse processo de resfriamento. Além disso, você pode fazer uma análise de desempenho de calor. Você vai ter desempenho da transferência de calor. Você vai ter uma análise de dissipação, né, que está ocorrendo em todo o seu componente, então, tanto nas peças internas, quanto no seu modelo como todo, seu produto como um todo, né? Então, você vai conseguir ver qual a temperatura de dissipação de calor de cada peça, como que ele está resfriando, qual que é a temperatura final, né, de cada peça, dissipação de calor geral de todo o seu modelo. Você vai ter uma análise do efeito de transporte térmico do fluido. Então, todas essas análises que eu já citei térmica, você vai poder juntar, né, essas análises para ter uma visão geral do desempenho em transferência de calor do seu sistema. Além disso, redução do tamanho do transformador, porque muitas vezes você pode modificar o seu sistema de resfriamento de forma que ele seja mais eficiente e de um tamanho menor, né? Tem menos dutos ou canais menores. Você vai poder otimizar esse seu sistema de resfriamento, muitas vezes mudando a região onde ele passa, o formato, para poder reduzir o tamanho do seu transformador, reduzir a massa também, que é uma coisa muito importante. E além disso, você pode validar o seu sistema de resfriamento, garantir que o sistema de resfriamento vai funcionar em condições críticas, né? Em condições de sobrecarga, por exemplo, que não vai ter nenhum problema em relação a essa parte né, térmica, então, a esses casos térmicos. Nós vamos ter também, acabei nem colocando aqui, mas nós temos também a possibilidade de uma análise acústica, né? Análise de ruído de transformadores. Os transformadores e outros componentes elétricos acabam fazendo muito barulho, então você vai poder, dentro do fluxo e dentro de outros softwares também, fazer uma análise de vibração gerada pelo funcionamento desses componentes, e a partir disso você vai ter uma previsão, né, uma análise de ruído, né, do quanta perturbação essas vibrações estão gerando no ar e quanto disso vai gerar ruído, se é prejudicial, e conseguir diminuir isso também, principalmente se tratando de áreas em que, né, muitas vezes você vai ter ali áreas com pessoas, áreas habitadas, então é uma outra análise possível. Concluindo, né, a apresentação aqui, era mais para apresentar para vocês aqui as possibilidades que nós temos utilizando softwares, utilizando análises virtuais para poder validar e otimizar componentes elétricos, principalmente transformadores, que era o foco desse webinar. Então, todas as possibilidades que a gente tem aqui para poder não só validar esse sistema, mas também tornar todo o processo, o produto mais eficiente e o processo, né, de criação e lançamento de um produto mais eficiente também. Você vai ter um produto final que ele é otimizado, mas você também vai ter um processo dentro da sua empresa, né, um processo de engenharia mais rápido, mais assertivo, né, com base nas simulações, você tem uma previsão de muita coisa. Então, você consegue prever alguns comportamentos, corrigir esses comportamentos, prever perdas, corrigir perdas e
fazer essas correções antes de levar para a criação de um protótipo, para a criação do produto final, antes de levar para testes experimentais. Então, isso vai favorecer muito. E aqui na VirtualCai, a gente não só desenvolve esse tipo, né, de produto, de serviço, a gente, né, ajuda o cliente a desenvolver esse tipo de simulação para melhorar o produto deles. Então, a gente tem experiência aqui, muita experiência. No caso, já fizemos para algumas empresas, né, análise de transformadores e de outros componentes também, análises sísmicas, entre outros, para poder validar, para poder ajudar, inclusive, a testar vários casos possíveis e ver qual que era o mais adequado. A gente, claro, não pode mostrar aqui, mas nós temos essa experiência com alguns casos e temos esse conhecimento para passar para vocês e para poder ajudar, auxiliar nesse processo. E também comercializamos os softwares, como eu disse, a gente usa o Sensolid, um software, né, super, a ideia dele é ser rápido, ajudar nesse processo de desenvolvimento do produto, ser simples de aprender e rápido para analisar. Então, a gente consegue analisar também essa parte sísmica, essa parte estrutural, de uma forma bem simples. Tem até um videozinho que eu posso mostrar para vocês. Foi feita uma análise estrutural em menos de 5 minutos, né? Vou voltar lá no início depois para mostrar para vocês. Uma análise estrutural em menos de 5 minutos no Sensolid de um transformador. Então, nós comercializamos e também damos treinamentos desses softwares para que vocês possam usar.